Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de estudos do Grupo Espírita Sebastião. Nosso tema de hoje, dando continuidade ao nosso ciclo, é sobre a união do princípio espiritual com o princípio material. Antes, porém, da gente entrar no estudo propriamente dito dessa questão, vamos retroceder um pouco o estudo que fizemos algumas semanas atrás sobre a criação, para a gente relembrar o conceito de cada um desses princípios e poder entender melhor por que da necessidade da união desses dois princípios. Quando nós estudamos sobre a criação, lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos diziam que existiam dois princípios constitutivos do universo: o princípio material e um princípio inteligente. Acima dos dois, Deus. E na questão 23, quando Allan Kardec pergunta: que é espírito? Os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Mas nós temos que observar que quando Kardec faz esta pergunta, nesta questão 23, ele escreve a palavra espírito com E minúsculo. E isso é importante e muitas vezes passa desapercebido das pessoas, porque mais na frente Kardec vai fazer a diferenciação entre a palavra espírito escrita com E minúsculo para a palavra espírito escrita com E maiúsculo. E essa diferença está na questão 76, que é a questão que inicia o capítulo sobre o mundo dos espíritos. E lá tem uma nota de rodapé onde Kardec explica o seguinte: a palavra espírito, e aqui escrita com E maiúsculo, é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente. Então, é importante essa diferença. E qual é essa diferença? Essa diferença está explicada de forma conclusiva no capítulo sobre os três reinos. Neste capítulo, a questão 597, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E os espíritos respondem: sim, e que sobrevive ao corpo. E na questão 606A, Kardec insiste: a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um único princípio? E a resposta dos espíritos é conclusiva. Diz ela, sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração. E Kardec, como era da sua característica, né, insiste na questão 607. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, se referindo ou perguntando se chegávamos à condição de alma humana passando por esses reinos, se seria uma evolução linear. E os espíritos respondem o seguinte: tudo se encaixa na natureza. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza devagar. É, de certa forma, um trabalho preparatório, em seguida ao qual sofre uma transformação e se torna espírito com E maiúsculo. É então que começa para ele
o período de humanização. Disso, podemos concluir, e fica muito claro, que o princípio inteligente individualizado é uma individualidade, mas ainda não é um espírito humano. Lá na questão 585 desse mesmo capítulo, quando ele começa, introduz sobre esses três reinos, Kardec diz o seguinte: a matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência da sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, nós observamos que em vários pontos da codificação delineia-se essa ideia básica da elaboração progressiva do princípio inteligente a partir do reino mineral, passando pelo reino vegetal e animal, até finalmente sofrer uma transformação para entrar no reino hominal e passar a encarnar os seres humanos, a partir do qual, através de encarnações sucessivas, com a finalidade de atingir o máximo grau de perfeição relativa, uma vez que somente Deus tem a perfeição absoluta. Mas para que a gente possa agora entender por que o princípio inteligente se une ao princípio material, nós precisamos entender qual é a finalidade do espírito criado. Para que Deus criou um princípio inteligente? Deus não criaria um princípio inteligente para destiná-lo a nada. E a resposta da codificação para essa questão está em outro livro dela, a Gênese, no capítulo 11. O capítulo 11, no item 7, diz o seguinte: todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos atingirão o grau máximo de perfeição com seus esforços individuais. Nenhum há mais favorecido ou melhor dotado que os outros. E no item 10, complementa-se: tendo a matéria que ser ao mesmo tempo objeto e instrumento do trabalho, é, pois, envoltório e instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que cabe executar. Ou seja, a finalidade do princípio inteligente individualizado é a evolução e, junto com esta evolução, ser co-criador, modificar e evoluir a matéria inerte. Mas, para atuar nesta matéria, ele precisa se revestir de um corpo material, já que, sendo de origens diferentes, o princípio inteligente não teria como atuar na matéria. Então, tão logo um espírito seja criado, ele assimila do fluido cósmico universal a matéria que lhe servirá de primeiro invólucro, que nos seres humanos
conhecemos como o nome de perispírito. Da mesma forma que individualizações do princípio inteligente que não chegaram ao grau de humanidade se revestem de um corpo material desse mesmo fluido cósmico universal. E, obviamente, que será um corpo que seja apropriado em complexidade a este espírito. Espíritos iniciais, princípios inteligentes individualizados, recém-criados, absorverão desse fluido cósmico universal e formarão corpos simples, apropriados à simplicidade da sua evolução naquele momento. Essa é a primeira união do princípio inteligente com o princípio material, e não a encarnação dos espíritos humanos. A encarnação dos espíritos humanos já é a união deste complexo espírito e perispírito com a matéria densa. E este assunto nós deixaremos para estudar quando formos falar da encarnação, que nada mais é que a ocupação deste primeiro corpo material de que o espírito se reveste num corpo de matéria densa. Mas, para a nossa evolução espiritual, não é importante sabermos qual teria sido a primeira forma ou qual é a primeira forma que um princípio inteligente individualizado assume quando assimila o fluido cósmico universal para se revestir. E sim entendermos que nós, seres humanos, não somos seres privilegiados da criação. Não fomos criados apartados desta criação. Nós somos, ao contrário, elos de uma cadeia dinâmica que está em evolução. E ainda que já tenhamos chegado ao nível hominal, estamos ainda nos primeiros degraus da evolução espiritual. E isso nos é dito em vários livros da codificação e na literatura espírita complementar. É preciso ainda trabalhar muito para continuar nosso aperfeiçoamento, não perdendo de vista que, apesar de sermos individualidades, estamos inseridos e fazemos parte de um todo universal que caminha junto, uns mais depressa, outros mais lentamente, mas todos juntos. Esse é um dos grandes aprendizados que a doutrina nos traz. Então, nós, enquanto indivíduos, já na fase hominal, precisamos sim cuidar individualmente da nossa evolução. Precisamos nos instruir intelectualmente para evoluirmos intelectualmente. Precisamos nos apartar das más tendências para evoluirmos moralmente. O que não é fácil, são tendências cristalizadas durante séculos, mas nós precisamos travar esta batalha individual, porém, sem perder de vista que não evoluiremos individualmente. Esta evolução individual, ela é até um certo ponto, porque tudo se insere no mesmo contexto. Uns indivíduos dependem dos outros. A Terra não existiria se só existisse seres humanos aqui. Isso já é comprovadíssimo pela ciência. Os seres mais ínfimos existentes daqui no nosso planeta constituem a nossa cadeia que nos mantém vivos. Então é isso que nós precisamos aprender hoje, e é isso que nós trouxemos como reflexão para o estudo deste ponto, que é o porquê a necessidade da conjugação, da união
do princípio espiritual com o princípio material. Essa união é necessária para que possamos atuar na matéria, evoluir esta matéria, prepará-la para que ela possa estar melhor, para que indivíduos um pouco mais evoluídos possam chegar até este planeta ou no planeta em que estivermos para continuarem sua evolução. Então, era isso que nós tínhamos para a noite de hoje. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite.